Aqui estou hoje para falar um pouco sobre a Páscoa. E hoje eu vou falar sobre o ovo de Páscoa. Hoje em dia, todas as crianças, principalmente nessa época, querem o ovo de Páscoa. Então eles têm aquela ilusão de que a Páscoa é um ovo de chocolate, que o coelhinho todo ano traz o seu ovo de Páscoa. Nós vamos mostrar o sentido da verdadeira Páscoa. Eu ganhei este ovo, olha que lindo, quero compartilhar com vocês. Vamos abri-lo? Parece muito lindo, muito delicioso, muito gostoso. Vamos abri-lo para que todos possam ver. Olha, é de chocolate. Vamos ver o recheio deste ovo, o que nos traz este ovo, né? Olha, que interessante! Nunca vi algo igual, muito interessante, diferente até. E me faz lembrar de uma história de um homem muito simples, muito humilde, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele que era dono de todas as coisas do universo, mas ele preferiu entrar em um jumentinho para mostrar o quanto ele era humilde, o quanto ele era simples. E o povo daquela época, ali naquele lugar, em Jerusalém, pegavam ramos das árvores, folhas, e esticavam pelo chão. Muitos até tiravam suas vestes e abriam no chão para que ele passasse, para que ele fosse honrado, para que ele pudesse ser honrado. E ali ele passava porque ele tinha aquela missão. Ele passou por Jerusalém para cumprir aquela missão. E ele queria fazer uma ceia, uma festa. Então, ele queria reunir seus amigos para que juntos eles pudessem cear, pudessem conversar. E ele convidou os discípulos para que pudessem compartilhar com eles aqueles momentos. E ele pegou o pão, mostrou para os discípulos, o abençoou e disse: coma deste pão. E todas as vezes que comer deste pão, vocês vão lembrar que é o meu sacrifício na cruz por vocês. É o meu corpo que está sendo sacrificado na cruz por vocês. Logo em seguida também ele pegou o vinho e disse para eles: este é o vinho, bebam também. Ele simboliza o meu sangue derramado na cruz do Calvário por vocês, por cada um de vocês. Logo em seguida, eles saíram para orar, ele e os seus discípulos. Os discípulos dispersaram e dormiram, mas Jesus não. Jesus tinha uma grande missão e ele sabia que nada ia ser fácil para ele. Ele estava vivendo momentos de dores, momentos terríveis. E então ele continuou orando, continuou a sua oração. E ele sentiu, viu que Judas o traiu, o tinha traído. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele não ficou com raiva de Judas. Ele o amava, porque Jesus sabia que Judas ia o trair. E ele não ficou com raiva de Judas, porque ele amava ele também. Jesus não ama os nossos pecados, não gosta das coisas erradas que nós fazemos. Ele não ama o nosso pecado, mas ele nos ama. E ele amava Judas, e muito, Amava Judas e muito também. Então, Jesus, mesmo triste com Judas, ele o amou muito. E ele deixou esse exemplo para nós, de amar o nosso próximo. Então, porque ele estava ali sabendo que ele estava traindo ele, mas ele amava ele do mesmo jeito, E Jesus ama cada um de nós assim, não só Judas, mas eu, a você, a cada um. E naquele momento ali em que ele estava ali, momento de dor, já no começo das dores, das tristezas, os guardas pegaram e amarraram Jesus. Eles amarraram Jesus para que levar ali para onde Jesus iria cumprir a sua missão.
E ali naquele lugar ali, os soldados levavam Jesus, eles pegavam um chicote e batiam, e batiam, e batiam em Jesus com muita força. Por quê? Porque eles zombavam, eles riam de Jesus. E na ponta dos chicotes tinham ossinhos que perfuravam o corpo de Jesus. Nem um osso de Jesus foi quebrado para que se cumprisse a profecia. Mas ele apanhou muito, muito mesmo, e ele ficava sofrendo ali aquela dor que só ele passou, só ele sabe. E enquanto isso, a multidão, o pessoal, todos zombavam, riam dele e falavam assim, você não é o rei, você não é o filho de Deus, o profeta. E riam dele, continuavam batendo, batendo e batendo. E sabe o que eles fizeram? Eles deram uma coroa para Jesus, colocaram uma coroa em Jesus. Não foi aquela coroa de brilhante, aquela coroa linda que os reis usam, era uma coroa de espinho. E eles fincaram essa coroa com tanta força na cabeça de Jesus, que o sangue descia em seu corpo. O sangue descia no seu rosto e ele continuava a sua caminhada, continuava ali sofrendo, mas sabendo que ele estava fazendo aquilo ali por amor, né? Ele sofreu muito, mas sofreu por amor. O sangue dele que poderia salvar nossos pecados, não tinha um outro, era o sangue de Jesus que poderia salvar o nosso pecado. E eles deram uma cruz para que ele carregasse. E ele, com a sua cabeça sangrando, com muita dor, todo chicoteado, ele levava aquela cruz nas costas. Jesus pagou esse preço que só ele pagou por nós, né? Então, os soldados rasgavam, né, as suas próprias roupas, né, gritavam, riam, zombavam dele e rasgavam as suas roupas. E então eles pegaram os pregos e pregaram Jesus naquela cruz, né? Pregaram Jesus naquela cruz. E então parecia tão como se nada tivesse acontecido para aquelas pessoas, que eles continuavam zombando, rindo, e Jesus sofrendo, carregando aquela cruz. Mas depois que eles o pregaram naquela cruz, depois que eles colocaram aquela cruz lá no Calvário, e ele foi pregado ali entre meio aos ladrões, né? Ele estava ainda vivo, mas sofrendo, né? E naquela época a pior morte era a morte de cruz. Só quem morria numa cruz eram pessoas que eram ladrões, pessoas malfeitoras, pessoas que só faziam maldade. Essas pessoas é que morriam na cruz. E Jesus, logo ele justo, inocente, que não cometia pecado nenhum, ele foi levado até a cruz. E ali ele pagou os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, né? Ele levou os nossos pecados, o pecado de cada um de nós. Então a Bíblia nos afirma, né, que lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e separados estão do amor de Deus, da glória de Deus. Então, amigos, aquilo que você faz, aquilo que você pensa e aquilo que você fala que entristece o coração de Deus é pecado. E Ele não ama o nosso pecado, mas a nossa pessoa, Ele nos ama, né? Então, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus, né? Aqueles que não se arrependem, que não buscam Jesus, estão separados da glória de Deus. E ele foi crucificado, né? E um soldado veio, e em seguida já não bastasse tanta dor, ele fincou uma lança em Jesus. E aquela lança transpassou o seu corpo. E quando a lança transpassou o seu corpo, né? Ele então rendeu o espírito ao Pai. E aí ele morreu. Esse amor, que amor é esse? Uma prova de amor tão linda. Não existe prova de amor maior e essa é a Páscoa, é a verdadeira Páscoa. É a prova do amor de Deus que enviou Jesus, seu único filho, por amor a mim e a você. Que amor é esse? Que amor é esse que nós rejeitamos? Que amor é esse que muitas das vezes a gente deixa de lado, né?
nós só queremos coisas fáceis, nós não preocupamos que a Páscoa foi sofrida, foi momentos de dores, de sangue. Mas esse é o amor verdadeiro, o amor de Deus para com cada um de nós. Né? Então, a Páscoa, muitas das vezes as pessoas acham até hoje que a Páscoa é só um ovo de chocolate. A Páscoa é coelho. Não é, irmãos, não existe coelho. No coelho não bota ovos, não existe ovos de Páscoa. Tem o ovo de chocolate, não existe ovos de Páscoa. A Páscoa é o verdadeiro amor de Jesus para conosco, né? Então a prova maior de amor do que essa nunca vai existir e nunca existiu. E quando ele estava ainda ali carregando a cruz, né? O povo, quando ele estava ali ainda pregado na cruz, né? Passou um homem, o José de Arimateia, e ele pediu, né, para que que entregasse o corpo de Jesus, porque ele iria cuidá-lo. Neste momento, antes da entrega do corpo, os soldados riam, blasfemavam e lançavam sortes para ver quem iria ficar com as vestes de Jesus. E rasgaram tudo. E ele ali na cruz pendurado, já sem vida. Foi quando José de Arimateia passou e pediu que entregasse o corpo dele para ele cuidar. E ele pegou o corpo de Jesus, limpou o corpo de Jesus e cuidou do corpo de Jesus, enrolando ele naquele lençol de linho. Naquela época o linho era muito caro, mas tinha os lençóis de linho. E ele enrolou Jesus em um lençol de linho e guardou o corpo dele no túmulo. Parecia que tudo tinha acabado, era o fim. Estava tudo em trevas, muita tristeza, muita dor, tudo em trevas. E passou-se. E quando foi de madrugada ao terceiro dia, mesmo com aquela enorme pedra na porta, mesmo os guardas na porta, Jesus nada segurou que ele ficasse ali. Ele levantou de entre os lençóis e ele ressuscitou. Aleluia, irmãos, aleluia. Jesus está vivo, o meu Jesus está vivo, o seu Jesus está vivo. E ele nos ama, ele continua nos amando. Não há amor maior que esse, não há. E que Deus possa colocar, agraciar essa mensagem na vida de cada um, para que cada um possa entender o verdadeiro sentido da Páscoa de Cristo em nossas vidas. Porque a Páscoa para nós não é só chocolate. A Páscoa é o amor de Jesus, que foi derramado em uma cruz por nós, o seu sangue. Ele ali derramou o seu sangue por mim e por você. Então entregue-se a Jesus hoje ainda enquanto é tempo, aceite enquanto é tempo, busque enquanto é tempo, porque Ele está às portas. E vamos juntos orar e aguardar a sua vinda, até que Ele possa voltar. E que Deus nos abençoe. Amém.